Olá pessoal, aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar a nossa videoaula. Na aula de hoje vamos resolver esta questão de química. Antes, porém, se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, o link dos cursos está aqui na descrição. Bom, o processo de resfriamento de uma substância ele foi monitorado, obtendo-se o gráfico ao lado. Um aluno ele observou o gráfico e fez as seguintes anotações. Todas estão corretas, exceto uma. Qual delas? Bom, isso aqui é um gráfico de resfriamento e como a gente não sabe que tipo de substância a gente tem aqui, a gente não tem certeza qual é o estado físico que a gente tem nesse gráfico. Por quê? Existe o gráfico de mudança de estado físico em que ele tem, vamos supor, de uma substância pura, que ele tem dois patamares constantes. Professor, da onde você fala que isso aqui é uma substância pura? Como que você sabe? Porque o exercício falou que era o gráfico de uma substância. Ele não diz que é o gráfico de uma mistura ou o gráfico de algum componente desconhecido, ele não falou nada assim. Ele disse que é o resfriamento de uma substância. Se é uma substância, elas têm dois patamares constantes. Um deles é da mudança do sólido para o líquido e o outro é do líquido para o estado gasoso. São dois patamares onde a temperatura fica constante aqui, ó, que seria essa temperatura. Então, eu não sei se aqui é um gás e aqui é um líquido, tá? E observe que está diminuindo porque é um resfriamento, está diminuindo a temperatura, tá? Ou se eu tenho aqui, ó, o estado líquido e aqui eu tenho o estado sólido. Eu ainda não sei disso. Mas observando as afirmações que vão ser feitas, a gente vai poder ter uma ideia, tá bom? Então, primeiro ele fala assim, ó. Após 15 minutos, a substância se apresenta somente em uma fase. Bom, depois de 15 minutos, estamos falando desse tempo aqui, ó. A substância estaria apenas em uma única fase. Isso aqui é verdade? É verdade. Aonde que a substância está em duas fases? Entre o tempo 10 e 15. Entre o tempo 10 e 15, aonde eu tenho esse patamar constante aqui, eu tenho uma mudança de estado físico. Essa mudança pode ser a fusão ou essa mudança pode ser a ebulição. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Já a ebulição, ela é uma passagem do estado líquido para o gasoso. Eu não sei que mudança é essa, mas é certeza que aqui embaixo, ó, aonde está ocorrendo a mudança de estado físico, a gente tem um sistema bifásico, tá? Quando a gente pensa na fusão, é um sistema bifásico entre o estado sólido mais o estado líquido. Na ebulição, é um sistema bifásico entre líquido e gasoso. Tá? Então, bifásico quer dizer o seguinte: existem duas fases existindo ao mesmo tempo. Então, o estado sólido mais o líquido coexistem na fusão, o estado líquido e o gasoso coexistem na ebulição. Tá? Então, fica esperto com isso daí. A primeira afirmação ela faz sentido. Então, só que aí ele fala assim, ó, após 15 minutos a substância se apresenta somente na fase sólida. Bom, como que eu vou saber se ela está na fase sólida? Se após 15 minutos ela estiver em uma única fase, isso aí faz sentido. Mas como que eu sei se aqui é sólido? Para ser sólido aqui, então eu teria que ter um líquido aqui. E bem aqui, ó, eu teria o sólido mais líquido, isso aqui seria uma fusão. Pode ser verdade? Pode. Mas pode ser que não. Pode ser que aqui fosse gás e aqui fosse líquido. E essa afirmação estivesse incorreta. Eu vou partir do princípio que a informação está correta. E aí eu vou olhar outras informações para ver se as outras batem com essa. Ó. Eu vou falar que isso aqui é verdadeiro, mas eu vou voltar, não tenho certeza ainda se é. Ó, ele fala que a temperatura de solidificação, a solidificação é o contrário da fusão. É o líquido virando sólido. Ela é de 40 graus, mas ela é o contrário, só que elas estão na mesma temperatura. Ó. Então, a solidificação está na mesma temperatura da temperatura de fusão. A temperatura de fusão é igual à temperatura de solidificação. E isso faz sentido. A temperatura de solidificação, que seria o líquido se transformar em sólido, está a 40 graus Celsius, que é a mesma da fusão caso fosse um aquecimento do sólido virando líquido. E como as duas informações bateram uma com a outra, logo a letra A estava correta e a B também está certa. Pessoal, mas como você sabe que as duas não estão erradas? Porque ele disse que todas estão corretas, exceto uma. Então, não tem como duas afirmativas estarem apontando para o mesmo sentido e as duas estarem erradas. Tá? O processo de solidificação durou 15 minutos.
Solidificação foi essa mudança de estado físico, saiu de 10 minutos até 15. Esse intervalo não é de 15 minutos, esse intervalo é de 5 minutos. Essa informação ela é incorreta. A letra C é a falsa. Vamos continuar olhando as outras. Ele terminou aos 15 minutos, mas não começou ao 0, começou aos 10. Observe isso, tá? Foi dos 10 aos 15. No processo de resfriação, houve um período de 5 minutos durante o qual a substância se apresentou na fase líquida e sólida. Verdadeiro, faz sentido com as afirmações acima. Nos primeiros 10 minutos, a substância se encontra na fase líquida e é verdadeiro. De 0 até 10 minutos, ela estava no estado líquido. Então é isso, pessoal. Letra C, o gabarito da questão e a única alternativa incorreta. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício e compreendido o passo a passo da questão. Se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, como eu disse no início, o link está aqui na descrição. E se você precisar de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais, que está na descrição.